Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe Ricardo Barbosa, diretor executivo da Inovia Training e Consulting. Ricardo Barbosa, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Obrigado pelo convite, né? Espero agregar aí bastante valor dentro dessa entrevista com Com você. certeza. Ricardo, aumentar a produtividade dos seus trabalhadores é ainda um grande desafio para as empresas brasileiras? Com certeza. Hoje, as empresas, elas procuram fazer mais com menos, né? Então, esse aumento da produtividade, eles estão buscando diversos temas, principalmente a administração do tempo, né, dos próprios colaboradores e também a parte de motivação, né, que não é uma tarefa tão simples assim, mas que eles vêm estudando aí ao longo do tempo. Ou seja, a desmotivação é um dos motivos que leva à baixa produtividade. Sim, a desmotivação hoje em dia, ela tem alguns pontos importantes. O primeiro é a falta de um plano de carreira dentro da organização. Outro ponto também a ser levantado é justamente desafios, né, quando a gente passa tarefas muito desafiadoras que estão além dos trabalhadores, é algo também que acaba desmotivando, né, e a falta também de um feedback constante, de você sempre buscar um retorno dos próprios profissionais a respeito do desempenho do trabalho deles. Bom, um dos primeiros aspectos, imagino, é identificar quem são esses profissionais que estão rendendo abaixo da sua capacidade. É possível usar uma métrica comum para todos à medida que cada indivíduo tem o seu potencial? A métrica utilizada é a avaliação de desempenho, né? Então a gente aplica, normalmente a área de recursos humanos, ela aplica essa avaliação de desempenho. Normalmente essa avaliação de desempenho, ela acaba sendo 360 graus, onde o próprio colaborador ele faz uma autoavaliação dele, e aí os próprios pares que trabalham com eles também acaba fazendo uma avaliação, e depois ele é feita uma avaliação pelo gestor, né? Então aí você consegue identificar alguns pontos, algumas metas que não foram atingidas por esses colaboradores, e você tem condições de verificar mais ou menos quais são aquelas pessoas que estão desmotivadas. E também o gerente ou o próprio líder, ele tem que estar muito próximo à sua equipe, né? Então a comunicação tem que ser bem clara, então ele consegue, se ele estiver muito próximo à equipe dele, ele consegue levantar alguns pontos aí importantes. Ricardo Barbosa, no trabalho que vocês realizam na Inovia Training Consulting, vocês encontram e se deparam com muitos departamentos ou mesmo a empresa como um todo enfrentando esse tipo de problema da baixa motivação? Nós fazemos um trabalho muito interessante em termos de motivação, né? Muita gente acha que motivação é apenas você chegar e ministrar uma palestra para 200, 300 colaboradores, né, em que eles passam 2 horas se divertindo, né, e chega no outro dia de manhã, está tudo como, né, como estava anteriormente. O importante é você fazer um trabalho, um diagnóstico dentro da empresa, né? Então fazer entrevistas com essas pessoas. Um outro ponto também é você, cada pessoa, a gente chama de o McGregor, né? Então, são teorias motivacionais. Então, você tem o profissional, que é o profissional X, então esse profissional é mais voltado para atividades rotineiras. Então, você tem profissionais que querem entrar às 8 da manhã e sair às 17 horas. Então, é aquela pessoa que preza mais pela qualidade de vida, né? Então, os finais de semana ele gosta de destinar à sua família. Ele também, você passa novas atividades, você passar, ele é muito resistente a mudanças. Então esse profissional é um profissional mais voltado para atividades rotineiras. Então a gente tem o profissional Y, né, que é o profissional, quanto mais atividades você passar para ele, mais ele vai se sentir automotivado. É um profissional que, por exemplo, se você falar, olha, tem um projeto novo, né, que nós estamos desenvolvendo, poxa, eu posso participar? Então é aquele profissional que você passa um trabalho para ele e ele te passa alternativas, né? Então esse profissional, ele é mais voltado para atividades não rotineiras. O que acontece dentro das empresas é que esses profissionais estão em lugares trocados. Então você tem um profissional Y fazendo um trabalho de um X ou um X fazendo um trabalho de um Y. Então, por exemplo, se você pegar um profissional que é para fazer um cadastro de fornecedores, se for um profissional Y, ele vai fazer no início? Ele vai fazer. Mas vai dar daqui um mês, ele vai falar, poxa, eu já aprendi, não tenho algo novo para desenvolver? E se você não passa novas atividades, acaba desmotivando esse profissional, né?
e aí você não consegue retê-lo dentro da organização. Então a gente também tem que fazer um trabalho de diagnóstico, identificar essas pessoas, né? Passando por esse diagnóstico, aí sim você pode até fazer um workshop de sensibilização, mas tem que ter um plano de ação no final, né? Então um plano de carreira é extremamente fundamental. Me chamou a atenção o resultado, pelo menos parte do resultado de um estudo da Universidade de Harvard, que vocês, inclusive, divulgaram, e que mostra que um profissional pode passar a vida com um rendimento de 25% de sua capacidade de trabalho e ainda assim manter o seu emprego. Isso é porque as empresas, então, não estão atentas realmente à questão da produtividade? Não, além disso, de elas não estarem atentas, hoje você tem um apagão de mão de obra qualificada. Então, muitas vezes a pessoa, como a gente costuma dizer, vai empurrando, né, com a barriga, mas e você vê que as empresas não têm como, às vezes, trocar esse profissional, né, porque você não tem no mercado. Então, hoje é uma busca muito forte em termos de profissionais, né, de mercado, então acaba ficando essas pessoas, 25%, eles acabam levando a vida ali, né, sem nenhum estresse, sem nenhuma E é identificação. possível, através, de uma ação mais correta de motivação, fazer com que esse profissional, que já está há algum tempo ali, aparentemente marcando passo, consiga mudar esse cenário, consiga se motivar, trocar o seu comportamento? Sim. O importante é você elaborar um plano de carreira dentro da organização e também uma avaliação de desempenho que realmente funcione, né? Então, o profissional, na hora que você e também constantes feedbacks. O muito importante é você dar um feedback para o seu profissional sobre como o trabalho dele está sendo desenvolvido dentro da organização, né? Hoje a gente não tem mais tempo para errar. Então, é fundamental que as empresas comecem a repensar um pouco na sua forma de trabalhar, nos seus métodos na quais você possa avaliar e também dos benefícios nas remunerações, né? Que é muito importante o profissional ser remunerado por aquilo que ele faça acima da meta dele, né? Então a gente também tem que ter condições aí de avaliar esses profissionais. Então vamos pegar de maneira resumida aqui sobre que políticas devem ser implantadas. Você começou falando em plano de carreira, Sim, perfeito. feedback, salário, o que mais que entra nessa lista? Reconhecimento, porque muitas vezes não é só salário, a pessoa quer ser reconhecida por aquilo que ela faz. Então, cada vez mais a gente tem que expor o nosso profissional. Então, muitas vezes, quando eu participo de um projeto, e é um projeto às vezes para nível de diretores, um profissional meu pode fazer essa apresentação. Porque pensa o seguinte, dentro de uma avaliação de desempenho, você tem uma grande empresa com mais de 1.000 funcionários, como é que você consegue, na hora de avaliar, falar, poxa, é como se você colocasse algumas cartas na mesa. Então, a gente vai estar avaliando engenheiros júnior, né? Então, como é que eu vou avaliar que esse tem um melhor desempenho que o outro? Sendo que você tem diversos profissionais. É você expor esse profissional de uma forma com muita responsabilidade. Então, ele aparecer para a organização, mostrar que o trabalho dele está sendo desenvolvido, que as outras pessoas conheçam, você consegue fazer com que ele consiga ter um bom acesso à alta direção e ele consiga cargos, ele consiga subir dentro da hierarquia. Desmotivação leva a alta taxa de rotatividade, ou seja, a uma alta taxa de turnover nas empresas? Sim, leva. E hoje você vê um turnover muito alto em principalmente algumas áreas. Como você vê, por exemplo, o call center é uma área de uma rotatividade enorme, indústria também, né? Então, essa desmotivação, quando a pessoa não vê que ela é importante, que ela vai agregar valor para a organização, ela acaba saindo. E o importante é a gente identificar essas pessoas para que eles não contaminem o restante da organização. Você falou, por exemplo, do call center, mas já não é de se esperar isso, à medida que muitas vezes o call center é visto apenas como a porta de entrada no mercado de trabalho. Então, me parece assim, as próprias empresas que trabalham nesse setor já levam em consideração que terão uma taxa alta de rotatividade? Sim, mas você pode também ter um plano de carreira para isso. Por que não eles não podem ter condições de virar um supervisor, um coordenador, um gerente de call center? Eu acho que falta o investimento e também a consciência da capacitação desses profissionais, né? Agora, qual é a taxa suportável de turnover numa empresa? Ela varia de uma empresa para outra, do segmento? É Ela possível varia, falar nisso?
ela varia de cada segmento, né? Então tem segmentos que você tem uma taxa altíssima de 15 a 20 e outros segmentos com 5 a 10% de turnover, né? Agora, e o custo da rotatividade pessoal? Costuma ser alto para a empresa? Em algumas empresas costuma ser 8 vezes o salário do profissional, né? Esse turnover, porque a gente está contando aí com demissões, novo processo seletivo, capacitação. Então, acaba sendo um custo altíssimo para a organização. Então, acaba sendo mais barato você reter o profissional do que você buscar um novo profissional no mercado. Reduzir essa taxa de rotatividade passa por aquelas mesmas políticas sobre as quais nós falamos agora há pouco, que tem como objetivo mudar o comportamento do trabalhador desmotivado? Sim, a gente pensa aí por exemplo, um plano de carreira, uma avaliação de desempenho justa, uma remuneração, né, e uma valorização dele, um reconhecimento do trabalho. Então, isso faz com que você retenha os profissionais. Bom, nós estamos conversando aqui no Mundo Corporativo com o diretor executivo da Inovia Training Consulting, Ricardo Barbosa. Falamos já com você hoje sobre a questão da motivação dos trabalhadores, alta taxa de turnover ou alta taxa de rotatividade e também a necessidade de aumentar a produtividade desses trabalhadores. Por várias oportunidades, Ricardo Barbosa, você chamou a atenção para plano de carreira. O que significa um bom plano de carreira implantado? Como é que se faz um bom plano de carreira numa empresa? O plano de carreira, dentro de uma empresa, você pega toda a parte dos seus colaboradores, aonde você quer chegar. É importante que você tenha etapas, passos e que eles sejam muito bem claros, né? Então, se eu quero chegar a gerente, quais são as etapas, quais são as competências que eu devo ter para que eu possa atingir esse cargo? Então, quando isso é bem claro, disseminado, comunicado dentro da organização, fica muito mais fácil de você saber qual é o meu esforço para poder atingir o meu objetivo, né, de ser um gerente, de ser um diretor dentro de uma organização. Então, as empresas têm que fazer um plano consistente e também que seja de clara comunicação, de um acesso fácil, em que as pessoas consigam compreender como é que eles vão conseguir atingir os objetivos. Ou seja, você está chamando a atenção para a necessidade desse plano ser transparente para que as pessoas saibam quais são as regras que estão movendo aquela empresa. Sim, porque essas regras elas devem ser seguidas e cumpridas. Então, muitas vezes você tem um plano de carreira dentro da organização, mas você vê que algumas pessoas acabam não seguindo aquilo. Então, quando você não segue ou alguma regra é quebrada, acaba criando uma desmotivação e um descrédito também dentro desse plano. Esse é um erro comum que vocês encontram nas empresas? É um erro comum. Por incrível que pareça, é um erro comum dentro das organizações. Porque, na realidade, plano de carreira não é apenas um documento. Né? É uma cultura que você tem que implantar dentro daquela empresa. É uma cultura que você tem que implantar dentro da empresa e os colaboradores eles têm que ser envolvidos também nesse processo, né? Então é algo que é uma compra, eles vão comprar ideias, vão se comprometer com isso, com esse processo. Bom, nós falamos aqui há pouco, nós falamos logo no início dessa nossa conversa aqui sobre baixa produtividade, falamos sobre desmotivação, mas uma das maneiras de melhorar a produtividade é gerenciar melhor o seu tempo dentro do trabalho. E esse foi um tema que você também já abordou aqui no início dessa nossa conversa. Aí eu lhe pergunto como é que nós podemos fazer esse tipo de melhoria, como é que se pode gerenciar melhor o tempo de trabalho, se aparentemente as pessoas não têm tempo para mais nada. A administração do tempo hoje em dia é um grande desafio dentro das organizações, né? Então a gente tem que dividir o nosso tempo no que é importante e no que é urgente. Então a gente tem que montar uma matriz, né, do tempo para que você consiga colocar essas atividades. O que acontece muito é a procrastinação, né? Então as pessoas vão deixando aquelas atividades que são importantes, né, de serem desenvolvidas, mas não são as atividades que eles mais gostam de realizar. Então vai acabar deixando tudo pro amanhã, acaba se acumulando. Outra coisa também é o próprio gestor ter objetivos bem claros, metas bem claras para que eles possam também atingir. O que acontece é que eles passam as atividades e não há uma cobrança de, por exemplo, de uma data de término, de uma data de entrega de um trabalho, né? Então, isso são pontos importantes aí dentro da administração do tempo. E também as interrupções em termos de
telefonemas, e-mails, né? Então a gente com essa velocidade das informações de hoje em dia, as pessoas querem olhar e-mails a todo momento. E não necessariamente. Então, às vezes você começa a olhar e-mail, você está respondendo um, você já está olhando o outro, já perde o foco, então tem muita perda de foco também. Bom, mas aí você está falando de uma coisa aqui, hoje em dia praticamente todos trabalham aí com o computador aberto, rodando na internet, com rede social também, se comunicando com as pessoas, recebendo mensagem no seu telefone celular. Quer dizer, tem que abrir mão de tudo isso para gerenciar melhor o tempo? Você não precisa abrir mão de tudo isso, mas você vai ter momentos que vocês terão atividades, as pessoas terão atividades importantes a serem realizadas. Então você vai precisar de um tempo para você desenvolver essas atividades. Então é um tempo para você ficar ali meio que concentrado, né? Então evitar reuniões, telefonemas, interrupções. Então às vezes eu costumo até utilizar uma técnica interessante quando eu estou muito ocupado e às vezes tem uma pessoa que vai até a minha mesa, eu recebo a pessoa em pé, Uhum. né, para poder, porque a gente sabe que se você convidá-la a sentar, essa conversa tende a se estender um pouco mais. Então eu acabo conversando com ela em pé, mais ou menos uns 5, 10 minutos, mas você tem que colocar para as pessoas. O que você pode fazer é, dentro desse quadrante de tempo, você reservar um horário para isso. Então, por exemplo, das 9 às 11 horas, você e sua equipe reservar para aquelas atividades mais importantes. Aí você vai ver que você consegue administrar muito bem o seu tempo. Você chamou a atenção que a falta de foco talvez seja dos pontos mais importantes que criam dificuldades para se organizar o tempo no trabalho. Que outros pontos merecem ser destacados, até para que as pessoas tenham aí o sinal de alerta sobre esse assunto? É, além da falta de foco, da falta de objetivo, eu costumo colocar também e-mails, né, o excesso de e-mails, o excesso de leitura de e-mails, os telefonemas também, né? Então, são também é uma forma aí de você que atrapalha um pouco, principalmente a procrastinação, né, de você sempre deixar algumas atividades para o amanhã que acabam se acumulando. Eu acho a organização é extremamente importante, né? Nós termos as coisas organizadas. Faça uma lista de tarefas a serem realizadas, ou faça uma priorização para cada uma dessas tarefas. Porque agora há pouco você falou aqui em definir o que que é urgente, o que que é importante. Há diferenças nessas questões, né? Sim, a gente chama de um quadrante do tempo. Então você tem que determinar algumas atividades na quais elas são urgentes, elas são importantes, e tem atividades não importantes e não urgentes, né? Então, com isso, na hora que você distribui e monta o seu quadrante do tempo com as suas atividades, você consegue administrar melhor, até em termos de priorização. Porque muitas vezes você acaba fazendo diversas, você começa uma atividade, você não finalizou essa atividade, passa para uma outra, e depois você tem uma reunião, você tem uma outra interferência. Então, quando você vê, você fala, puxa, fiquei aqui 8 horas do dia na minha organização e não fui produtivo. Outra coisa também importante é as reuniões, gerenciamento de reuniões, né? Então eu converso com alguns executivos e eles falam o seguinte: poxa, hoje eu passei o dia inteiro em reunião. Então passou o dia inteiro improdutivo. Porque o que acontece dentro das reuniões? Primeiro, você não tem um moderador. Então é um moderador que vai determinar cada assunto a ser tratado, né? Então, por exemplo, eu não participo de reuniões que não tem uma pauta, não tem os assuntos e também tem que ter tempo para cada assunto. Então, se a gente está falando de uma reunião de 2 horas, então você tem 4 assuntos, você vai ter que distribuir o tempo durante esses 4 assuntos aqui. Então, se o primeiro assunto tem 15 minutos, começou a reunião, deu 15 minutos, você não conseguiu finalizar esse assunto, você fala, olha, vamos agendar uma próxima reunião para tratar e passa para o próximo assunto. O que acontece às vezes, o terceiro ou quarto item é o que interessa para uma pessoa e aí eles acabam estressando 2 horas de uma reunião no primeiro tópico e acabam surgindo outros temas diferentes e a pessoa fala assim, puxa, fiquei aqui. Aí de duas uma, ele começa a conversar com outras pessoas, atrapalha, começa a ter reuniões paralelas, então, e também o horário, né? Então, se a reunião é às 15 horas, ela tem que iniciar às 15 horas, tem que respeitar. O que acontece hoje, marca uma reunião às 15 horas, aí da 15h15, 15h30, 16 horas, as pessoas começam a chegar. Então, a gente também tem que Aumentar a respeitar. carga de horário é uma opção para melhorar ou gerenciar melhor o tempo? Acredito que não. Acho que redistribuir melhor as suas atividades, porque em 8 horas dá para você trabalhar muito bem. Acho que redução ou aumento de uma carga horária de trabalho
não vai resolver o problema. É uma questão de administração mesmo. Ou seja, levando em consideração aqui o que nós conversamos até agora no mundo corporativo de hoje, neste capítulo do mundo corporativo, nós estamos com duas situações muito curiosas. Porque uma é o trabalhador que não produz o que poderia produzir para a empresa, não rende o que é realmente o seu potencial. E por outro lado, alguém que está também esse mesmo trabalhador trabalhando demais, mas fazendo pouco. Quer dizer, é uma confusão aí em que todos saem prejudicados, tanto a empresa como o trabalhador. Sim, e os dois itens afetam a produtividade, né, dos profissionais. Então, é muito importante quando você ter, primeiro, a administração do seu tempo, as prioridades, as suas organizações, e também ter uma equipe motivada, né? Você fazer com que todo mundo reme numa mesma direção para atingir os objetivos não é uma tarefa muito fácil, né? Então, os líderes eles têm que estar muito próximos às suas equipes, né? Então, conhecer quais são os objetivos profissionais, os objetivos pessoais dessas pessoas, porque muitas vezes a pessoa quer adotar uma mesma postura de um profissional. Então, muitas vezes, cada profissional é um. Então, cada objetivo pessoal, profissional, enfim, são diferentes. Então, você tem que tratar um a um. Lógico, a regra tem que ser a mesma para todos, mas a forma de você tratar cada profissional tem que ser diferente. E a gente está falando de um ativo extremamente importante dentro de uma organização, que é o capital intelectual, né? Então, hoje, se você for ver grandes empresas como Facebook, Google, enfim, eles chegam numa valorização, né, da sua empresa não é em cima dos seus ativos fixos, é em cima dos ativos intangíveis, da sua marca e principalmente do seu capital intelectual. Ricardo Barbosa, quer dizer, aquela ideia do que o trabalhador ele chega em casa e diz assim, não parei de trabalhar, trabalhei que nem um louco hoje, não significa que ele tenha produzido bem. Não significa, né? Ele pode ter trabalhado muito, mas não ter sido produtivo, né? Então, justamente, essa é uma falsa impressão também que passa até numa, como a gente fala de avaliação de desempenho, né? Muitas vezes a pessoa passa aquela impressão para todo mundo que está extremamente ocupado, né? Que está sempre trabalhando, fica até mais tarde, né? Faz hora extra, e você fala assim, poxa, esse profissional trabalha muito, esse profissional é extremamente produtivo. Não necessariamente, né? Então essa é uma falsa impressão que passa para as pessoas. Bom, com o trabalho que vocês desenvolvem na Inovia Training Consulting, eh, quais são os resultados que se consegue, assim, em quanto tempo, nessa questão da produtividade? Tem alguns projetos que nós desenvolvemos assim que você consegue até 60% de aumento de produtividade, né? Então, quando você eh, busca justamente a causa dos problemas, isso é extremamente fundamental. Você buscar qual que é a causa daquela não produtividade dos profissionais. Como você falou, poxa, será que não com relação a ele não tá organizando, administrando bem o tempo dele? Ou será que os objetivos dele não são mais os objetivos da organização, né? Então, os objetivos estão descasados, ou uma avaliação de desempenho, ou até um feedback. O que acontece muito é que os próprios gestores, eles não dão um retorno, não fazem um feedback com os profissionais, né? E muitas vezes esses feedbacks eles acabam sendo formais anualmente ou semestralmente. Então, poxa, se eu vejo um profissional fazendo um trabalho que poderia ser melhor agora, não, eu deixo para conversar com ele daqui 6 meses ou daqui um ano. Daí eu falo, olha, sabe 6 meses atrás, você estava desenvolvendo uma tarefa que poderia ser melhorada. Não, então se você está vendo algo que pode ser melhorado, você tem que ter uma ação pontual ali, né? Ricardo, aí você trabalha numa empresa que não parece muito bem preparada, para desenvolver esse tipo de ação. Mas você, como indivíduo dentro daquela empresa, tem lá os seus objetivos e pensa o seguinte, depois de ouvir essa nossa entrevista: eu quero implantar isso comigo, né, mesmo não saindo daquela empresa. É possível isso? Quer dizer, você individualmente atuar para melhorar esse seu desempenho, para mudar a sua própria motivação, apesar daquela corporação em que você está hoje não oferecer esse tipo de oportunidade? Você pode fazer um plano de carreira individual. Até falo que é um projeto seu de vida, né? Então, você pode fazer o planejamento das etapas, né? Quais são as atividades sendo desenvolvidas, qual que é o meu objetivo, quais são as minhas metas. E também aí tem uma coisa interessante, mesmo que a empresa não tenha isso estruturado, você pode ajudar a sensibilizar. Eu acho muito importante também o colaborador, ele também buscar uma proatividade
né, junto à área de recursos humanos, junto ao seu gestor, à sua área de negócios, e mostrar a importância disso, né, porque muitas vezes as pessoas têm uma ação muito, uma retração de falar, puxa, eu não vou apresentar isso, ou não vai dar certo. Eu acho que uma habilidade extremamente importante é a negociação, né, e a comunicação. Porque eu fico pensando assim também, muitas vezes o colaborador, esse profissional, tem medo de levar o seu chefe a ideia de que, olha, eu não estou muito motivado e ouvir o seguinte, se você não está motivado, vai embora. Por isso que é importante a liberdade que você tem. Então você tem que estabelecer um canal de comunicação com a sua liderança, seja ela qual for, né. Então muitas vezes as pessoas, eles em vez de eles já pré-julgam, falam assim: "Poxa, não vai dar certo", ou "A minha liderança é muito em cima, é muito autoritária, então se eu pedir algo para ele, ele pode interpretar de uma outra maneira e eu preciso desse emprego para pagar as minhas contas". Você pode ter uma ação proativa e encontrar um canal de comunicação. Então a gente tem que verificar com cada pessoa como é que a gente quebra essas barreiras para que a gente se aproxime, né, delas, e a gente mostre também os benefícios da implantação de um plano de carreira, de ele entender quais são os meus objetivos dentro da organização, que eu quero agregar valor a essa organização, que eu quero continuar. Então muitas vezes as pessoas acabam tem essa barreira na comunicação devido às vezes a uma liderança muito autoritária. E aí também vale a pena avaliar se vale a pena permanecer dentro daquela empresa ou se chegou a hora também de tocar o seu próprio negócio. Sim, depois, se você tentou, né, de fazer de alguma maneira estabelecer esse canal de comunicação e realmente não obteve sucesso, às vezes é uma hora de você rever mesmo, né? Poxa, uma nova oportunidade. O que a gente não pode também, eu acho que acontece muito em empresas e também profissionais, acaba se acomodando com a situação, né? Então a gente não pode se acomodar. Então a gente sempre tem que querer crescer dentro da organização, procurar desenvolver, né, respeitando também o objetivo de cada um, como eu havia comentado no início. Então, quando você pega uma pessoa que lá de McGregor, que tem aquele profissional X que é mais voltado para atividades rotineiras, às vezes para ele está ótimo fazer o cadastramento de uma documentação, está muito feliz com aquilo e é importante, né? Aqui a gente não está dizendo que o X é melhor, o Y é melhor que o X, enfim. É que dentro de uma empresa você tem um elo, né? Então você vão ter atividades rotineiras e atividades não rotineiras. Então é importante, às vezes a pessoa está extremamente feliz com aquilo. E às vezes você quer colocar ela num desafio que ela não quer. Então, por exemplo, num profissional X, se você falar para ele ter um projeto que é para viajar o Brasil inteiro, ele acabou de nascer o filho dele, o primeiro filho, óbvio que ele vai estar querendo ficar mais próximo à família, né? Ele não vai estar motivado para estar fazendo isso. Então, por isso que é importante a gente estar sempre em contato, estar sempre fazendo algumas reuniões, né? Então, para você verificar, puxa, quais são os objetivos? Que os objetivos também mudam, né? Então, um plano, um plano de carreira, ele não é uma coisa estática, ele é uma coisa dinâmica, né? Então, muitas pessoas acabam mudando de profissão mesmo. Puxa, eu quero uma nova profissão, eu quero ir para uma área de óleo e gás, né? Uma área com pré-sal aí, eu quero trabalhar agora nessa área. Acho que é uma área interessante de se desenvolver nessa carreira. Por que não? Ricardo Barbosa, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo um pouco aqui desse conhecimento adquirido durante a sua carreira e nas relações que vocês têm com o mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado você por essa entrevista e no que você precisar da gente, nós estamos à sua disposição. Muito obrigado. Nós Obrigado a você. conversamos com o Ricardo Barbosa, diretor executivo da Inovia Training e Consulting aqui no Mundo Corporativo. E a você que nos acompanhou neste capítulo, nosso agradecimento também. Até a próxima.